A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje vamos fazer um pequeno estudo sobre a língua. Sabemos que a palavra de Deus fala que a nossa língua é um pequeno membro, mas que inflama todo o corpo, né? E a língua ela difama, a língua ela calunia, a língua ela fala mal. E são tantos pecados que cometemos através da nossa língua, através da nossa boca, que infelizmente muitos vão perder a sua salvação por causa disso. Só que antes de nós entrarmos nesse estudo, vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 5, fala desse jeito: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então aqui, irmãos, nós vamos ver o apóstolo Tiago. Ele nos dá uma direção sobre a língua. Primeiro ele fala sobre a língua e depois ele nos dá uma direção. Então ele fala que com a língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, que é a imagem e semelhança de Deus. E com a boca, com a língua, procede as bênçãos, mas também procede a maldição. Só que ele fala que não deve, a direção que ele nos dá é essa. Ele fala que isso não deve ser dessa maneira. Porque nós servimos a Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E temos o Espírito Santo de Deus. E se temos o Espírito Santo de Deus, automaticamente nós temos que também ter os frutos do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos difamar o nosso próximo. Não podemos falar mal do nosso próximo. Não podemos criar contenda no meio do nosso próximo. E não é isso que nós estamos vendo. Hoje em dia, as pessoas parece que sentem prazer em difamar o seu próximo. O que mais se vê no YouTube, o que mais se vê no meio do povo que se diz cristão, é um fazendo vídeo resposta, é um postando que o pastor é falso profeta, que o pastor é isso, que a igreja dele é melhor do que a outra, que ele é mais usado que não sei do que outro pastor. E aí ele já aproveita essa oportunidade e já fala mal do pastor, já fala mal do outro pastor, aí já fala mal do outro ministério. Peraí, se nós temos o Espírito de Deus, então não podemos falar mal do nosso próximo. A Bíblia fala que nós temos que abençoar aqueles que nos maldizem. Então, se nós estamos vendo alguém falar mal de nós, nós não temos que fazer um vídeo resposta, nós não temos que ir lá também falar dessa pessoa que falou mal de nós. Não, nós temos que orar pela vida dessa pessoa. Porque essa pessoa também é uma alma para o Senhor.
Então, por muitas vezes nós estamos emprestando a nossa boca para Satanás, para falar mal das pessoas, para difamar as pessoas. Uma hora nós estamos glorificando a Deus, a outra hora nós já estamos maldizendo o homem. A outra hora já estamos murmurando, na outra hora já estamos reclamando. Se nós pegarmos o ministério de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, Isaías, nós vamos ver que eles sofreram muito na sua vida ministerial. Passaram por coisas estreitas, mas em nenhum momento nós vamos ver que eles viviam murmurando, viviam reclamando, viviam falando mal dos outros. Se nós for pegar a palavra de Deus, os profetas do Novo Testamento, os servos, os apóstolos, eles sempre falavam bem dos profetas antigos. Assim como os profetas contemporâneos, aqueles que viviam no tempo de Israel, Daniel, Ezequiel, Jeremias, a gente não vai ver nunca um falando mal do outro. Olha, Daniel aí tá lá na Babilônia, mas ele tá corrompido. Olha, você tá vendo Ezequiel lá, ó, Deus matou a mulher dele, Deus levou a mulher dele e ele só vive só murmurando, vive só se queixando e fala que é profeta. Não, irmãos, a gente não vê isso. A gente vê que são verdadeiros servos de Deus que aprenderam a lidar com a dor, aprenderam a lidar com a situação, aprenderam a passar perseguição, aprenderam a ser caluniados, mas mesmo assim bendizer a Deus, glorificar a Deus. Por isso que eram servos do Senhor, eram profetas de Deus. E hoje nós vemos homens, mulheres falando que são profetas, são homens de Deus. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, eles estão falando mal das pessoas, estão falando mal de outra pessoa. Aí Deus tá levantando alguém, aí você já vê a pessoa difamando, falando mal, contendendo, fazendo vídeo resposta, postando no canal que o irmão caiu, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo. Em vez de usar nós temos que entender que nós temos que usar o canal do YouTube, a qual Deus ainda tem permitido de nós estar no YouTube, para nós trazer a palavra de Deus para as pessoas, para nós trazer os ensinamentos de Deus para as pessoas, para falar da palavra de Deus, para colocar oração, testemunhos, colocar pregações, anunciar o evangelho de Deus a toda a criatura. E porque muitas pessoas não se convertem ao Senhor? Porque muitas pessoas não querem servir mais ao Senhor. Por causa disso que tem acontecido no nosso meio. É um irmão falando mal do outro, um irmão caluniando o outro, é um irmão querendo derrubar o outro por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa de status. Quem é o maior pastor, quem é o maior pregador, quem é o maior expulsador de demônio, quem é o maior revelador. Nós temos que entender, irmãos, que o maior ele sempre vai ser Jesus. Nós sempre não vamos ser nada. Ainda mais que cometemos alguma justiça, ou que fazemos as nossas esmolas, ou que ajudamos os necessitados. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então nós não somos nada. Então a língua que difama, a língua que fala mal é algo que aborrece ao Senhor. Nós vamos ver no capítulo 6 de Provérbios. Capítulo 6 de Provérbios, no seu versículo 16, fala assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam o sangue inocente. Então nós vamos ver que a língua mentirosa é uma das coisas que aborrece ao Senhor. Não tem como, irmãos, o Espírito Santo ele mudar toda a nossa vida e não mudar a nossa língua. Então a nossa língua ainda precisa
de libertação. Eu sei que a libertação na nossa vida acontece com o tempo. Ninguém é liberto de uma vez. É aos poucos o processo de Deus. Mas nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos. Temos que vigiar com a nossa língua. Temos que vigiar com aquilo que falamos do nosso próximo, do nosso vizinho, do nosso pastor, dos nossos irmãos. Às vezes Deus... Olha, o que mais tem no meio do povo que se diz cristão é isso. Às vezes Deus está levantando alguém, vamos colocar, Deus está levantando um jovem grandiosamente na palavra. E aí o que acontece? Se levanta os obreiros velhos, os profetas velhos, né? É o profeta velho e o profeta novo, né? Que tem na palavra do Senhor que fala o profeta velho e o profeta novo. Aí levanta os obreiros velhos e vê que Deus está levantando aquele jovem. E aí começa a difamar o jovem. Começa a falar que o jovem está em pecado, começa a falar mal do jovem, começa a falar que o jovem dá mau testemunho na rua, começa a falar que o jovem cobiça as meninas na rua. E aí o que acontece? Por muitas vezes essas pessoas acabam abatendo aqueles que estão dentro da casa de Deus. E aquele que está sendo levantado por Deus às vezes não tem uma estrutura e acaba se abatendo também. Em vez de nós andar unidos, um irmão contra o irmão, não, fica defamando um ao outro. A minha placa é melhor, a minha igreja é melhor. Às vezes nós estamos colocando a placa da igreja na frente. Queremos ser santos demais, colocamos a placa, a nossa santidade na frente e não conseguimos se achegar aos nossos irmãos, porque aquele irmão é assim, aquela igreja é assada, aquela igreja... Só a nossa igreja é boa, só a nossa igreja é a melhor. Já reparou? Cada pastor defende a sua igreja e cada pastor fala mal da próxima igreja. Acolá, pra lá tem isso, pra lá tem aquilo, aqui não tem isso não. Aí você vai no outro canal, pra lá tem isso, pra lá tem isso, aqui não tem isso não. Então a gente estamos defendendo a igreja e estamos esquecendo do amor. Estamos esquecendo que se a gente ficar difamando o nosso próximo, também não tem salvação para nós. Porque a Bíblia fala que aquele que fala que ama a Deus e aborrece ao seu próximo, até hoje está em trevas, nunca conheceu a Deus. Então se a gente ficar defamando, não vai ter salvação para nós também. Você pode ser o mais usado na face dessa terra. Se você defamar o seu próximo, também não tem salvação para você. Eu sou usado nos dons, sou usado na revelação, sou usado na palavra. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Mas do que adianta você falar mal da pessoa? Você defama o seu próximo. Você não refreia a sua língua. A sua língua não foi convertida. A sua língua não é domada. O Espírito Santo habita em todo o seu corpo, menos na sua língua. E não deve ser assim. Tiago, ele nos instrui e fala que não deve ser assim. Porque não tem como deitar 2 tipos de água numa mesma fonte. Ou é água doce ou é água salgada. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou se converte por inteiro ou está desconvertido. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem como a gente se santificar interiormente e ter a nossa língua maligna e falar que vai para o céu. Não tem como, irmãos. Não existe céu. Quem tem a língua maldita, quem tem a língua maligna, quem não refreia a sua língua, quem tem a língua de cobra, quem tem a língua maior do que a saia, quem tem a língua maior do que o cabelo, quem tem a língua maior do que a gravata, não vai para o céu também, irmãos. Esquece. Você que gosta de falar mal do irmão, você que gosta de falar mal da irmã, você que gosta de fazer vídeo resposta, você que gosta de ficar atacando os pastores, você que gosta de ficar atacando os irmãos, não tem salvação para você, irmãos. Pede libertação para Deus antes que Jesus volte ou que você morra, porque esquece salvação. Então que nós venhamos entender que nós temos que refrear também a nossa língua. Nós temos que purificar os nossos sentidos. E quando Deus permitir, eu quero fazer um estudo também sobre a purificação dos sentidos. Nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos, nossos lábios e o nosso coração. 5 sentidos que tem que estar purificado diante de Deus. Amém? Então
Então, que venhamos ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.